conquistadores! No vídeo passado nós vimos a fé individual de Raabe. E no capítulo de hoje nós vamos ver a fé de Israel como nação. O livro de Josué nos inspira a crer, porque trata da vitória da fé e da glória que Deus recebe quando o seu povo crê e obedece. Como disse Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o mundo jamais foi conquistado por intrigas, antes foi conquistado pela fé. Enquanto toda a nação de Israel esperava os 3 dias de preparação ordenado por Josué, eles devem ter se perguntado como uma nação com milhares de pessoas, com todas as suas posses, poderá atravessar o Rio Jordão. Havia um obstáculo aparentemente impossível bloqueando o caminho. Como Deus faria isso? E no 3º dia, os oficiais percorreram o acampamento dos israelitas, ordenando que quando eles vissem a Arca da Aliança do Senhor sendo levada pelos sacerdotes e levitas, eles deveriam segui-la a uma distância de mais ou menos 900 metros. Eles deveriam manter distância pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque a Arca da Aliança era um objeto sagrado. E segundo, para garantir que todos tivessem uma visão clara do caminho e pudessem então seguir a arca. Veja que Josué não enviou o exército à frente do povo. Ele enviou os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, que era a representação visível da presença de Deus com o povo. Ele sabia que a travessia do Rio Jordão era uma questão espiritual e não uma façanha de estratégia humana. E por se tratar de uma questão espiritual, Josué exigiu que o povo tivesse uma preparação espiritual. Eles deveriam se santificar, ou seja, eles deveriam se separar das coisas comuns para se concentrar no Senhor e ver as maravilhas que o Senhor faria entre eles. Esse foi um passo de fé impressionante para Josué. E à medida que Josué avançava, Deus o encorajava e lhe dava as instruções específicas daquilo que ele deveria fazer. A perspectiva geral de Josué era animadora e foi isso que ele passou para o povo. Os problemas impossíveis em seu caminho não eram vistos como uma provação opressiva, mas como uma gloriosa oportunidade de ver Deus trabalhar. Os sacerdotes então começaram a sua caminhada com a Arca da Aliança, caminhando em direção ao Rio Jordão. Durante a maior parte do ano, o Rio Jordão tinha pouco mais de 30 metros de largura, mas na época das chuvas de primavera, o rio transbordava sobre as margens e chegava a ter mais de 1,5 km de largura. E era assim que estava o Rio Jordão naqueles dias. Assim que os sacerdotes carregando a arca colocaram os pés no rio, Deus parou aquele fluxo intenso e milagrosamente secou o leito do rio para que o seu povo não atolasse os pés na lama. As águas pararam de correr e se detiveram como muros, cerca de 30 quilômetros rio acima, perto de uma cidade chamada Adã. Foi um milagre de Deus em resposta à fé do seu povo. Seria normal querer que o rio estivesse seco antes de darem o primeiro passo, mas Deus estava realmente chamando Israel para dar literalmente um passo de fé. O fato é que se não dermos um passo de fé e se não molharmos os nossos pés, Deus não poderá abrir o caminho para nós. Enquanto o povo atravessava, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor permaneceram firmes em terra seca no meio do Rio Jordão. Observe a centralidade da Arca da Aliança do Senhor e a confiança que Josué, os sacerdotes e Israel tinham no Deus que eles sabiam que estava presente entre eles. Para enfrentar os desafios impossíveis em nossas vidas, devemos olhar para Jesus. O povo tinha a presença de Deus simbolizada pela arca. Nós temos Jesus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus nos abriu o caminho para a vitória sobre todas as coisas. Em Colossenses está escrito que, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. À medida que mantemos nossos olhos em Jesus e o seguimos, o rio da impossibilidade secará e nós o atravessaremos. E a terceira conquista do livro de Josué é:
Acreditar que a salvação é apenas a primeira de muitas conquistas que estão à sua disposição no reino de Deus. E amanhã nós vamos aprender sobre os 2 memoriais que foram erguidos para que o povo nunca esquecesse do milagre da travessia do Rio Jordão a pé enxuto. Espero você, até lá!